Boa noite a todos. Convido a senhora secretária a proceder à verificação de presença dos vereadores. Adriano Aron. Presente. Carlos Eduardo Assunção. Presente. João Batista Martellini Filho. Júlio César Coan. Presente. Lauro Paladini Neto. Maria da Conceição Dalbó Vieira. Presente. Pedro Souza Campos Neto. Presente. Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura. Presente. Sidney Machado dos Santos. Presente. Havendo número regimental para a abertura da sessão ordinária, invocando a proteção de Deus, nosso Senhor, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Sidney Machado KT dos Santos a proceder à leitura do trecho bíblico e convido todos para ficarem em pé. Em vosso poder, Senhor, se alegra o Rei, com vosso socorro exulta de alegria. Concedei-lhes o desejo do seu coração, não recusais os pedidos dos seus lábios. Ide ao seu encontro com bênçãos preciosas, colocai-lhes sobre a cabeça uma coroa de ouro. Pede-vos vida em abundância, e vós o concedestes, dias sem contas pelos séculos fora. Grande glória lhes concedeu o vosso auxílio, vós os comunhais de esplendor e majestade. Convido a senhora secretária a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Solicito a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, senhor presidente. Está aberta a votação do requerimento do nobre vereador Dr. João Martellini, solicitando a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Aprovada a dispensa da leitura da ata. Dando início à sessão, faremos a leitura das respostas de requerimentos que chegaram a esta casa. Inicialmente, faremos a resposta do requerimento de número 291 de 2015, de autoria do vereador Júlio César Coan, em conjunto com os vereadores Sidney Machado dos Santos, Sandra Ferreira Vaz Takakura, João Batista Martellini e Carlos Eduardo Assunção. Solicitando para que se intensifique a fiscalização na rua João Marques, a fim de coibir o estacionamento em local proibido na referida via. A resposta vem assinada pelo secretário de Segurança e Trânsito, dizendo que o local já é fiscalizado, porém estamos reiterando ao comandante da Guarda Civil Municipal o reforço da fiscalização no local. Algum vereador gostaria de comentar? Vereador autor? Satisfeito. Passaremos agora a resposta do requerimento de número 309 de 2015, de autoria do vereador João Batista Martellini Filho, em conjunto com os vereadores Júlio César Coan, Sidney Machado dos Santos, Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura, Pedro Souza Campos Neto e Carlos Eduardo Assunção. Solicitando para que seja informada esta Casa de Leis o motivo da paralisação nas obras de recapeamento recém-iniciadas na rua Vila Nova, no bairro São Pedro. É um requerimento do dia 14 de dezembro de 2015. A resposta vem assinada pela secretária de Obras e Planejamento. Venho por meio deste informar que a empresa DNP Terraplanagem Construtora Floresta Limitada recebeu a ordem de serviço para início das obras de recapeamento asfáltico na rua Vila Nova, no dia 10 de novembro de 2015. E conforme o contrato tomada de preços número 9 de 2015, tem até o dia 10 de fevereiro de 2016 para concluir os serviços, estando, portanto, dentro do prazo para a conclusão das obras. Algum vereador gostaria de comentar? Vereador autor?
Passaremos agora à resposta do requerimento de número 312 de 2015, de autoria do vereador Carlos Eduardo Assunção, em conjunto com os vereadores Júlio César Coan, Sidney Machado dos Santos, Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura, João Batista Martegni Filho e Pedro Souza Campos Neto. Para que informe esta Casa de Leis se é verídica a informação de que caminhões têm entrado no Parque Ecológico para fazer descartes de galhos de árvores nas valas. A resposta vem assinada pela secretária do Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Sustentável. Informo que a galhada proveniente do recolhimento realizado pela limpeza urbana da Secretaria de Serviços está sendo depositada temporariamente em espaço reservado do Parque Ecológico. Esclareço que o depósito deste resíduo não prejudica o plantio de mais de 8.000 árvores de reflorestamento realizado este ano no parque, pois o local, além de estar afastado das mudas, ainda não apresenta risco de toxicidade ao solo, visto que é essencialmente orgânico. Por fim, elucido ainda que a situação é temporária e que a CETESB está informada da situação. Esta é a resposta. Algum vereador gostaria de comentar? Vereador autor. Presidente, eu só queria depois reiterar esse pedido e ver se a CETESB deu algum licenciamento, permitiu, né, com que eles fizessem esse depósito lá. Vou fazer um mais aprofundado. Aqui ela diz apenas que a CETESB está informada da situação. Não disse está autorizado. Passaremos agora à resposta do requerimento de número 299 de 2015, de autoria do vereador Adriano Aronque e da vereadora Maria Conceição Dalbó Vieira, para que seja providenciada uma maior divulgação dos serviços de podas e limpeza de quintais realizados pela Prefeitura, bem como também que a coleta seja realizada exatamente na data divulgada. A resposta vem assinada pelo secretário de Serviços Municipais. Informamos que tivemos problemas com o aterro para descarte deste material, aonde estamos descartando atualmente, quando chove, não dá para entrar com os caminhões, pois ficam atolados. No entanto, o cronograma para a coleta não mudou e continua as mesmas datas do roteiro de coleta mensal. E estamos tentando fazer mutirões para a limpeza dos bairros. Porém, com as frequentes chuvas, está difícil para realizar e cumprir com a coleta na data divulgada. Algum vereador gostaria de comentar? Vereador autor? Passaremos agora à resposta do requerimento de número 302 de 2015, de autoria da vereadora Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura, em conjunto com os vereadores Júlio César Coan, Sidney Machado dos Santos, João Batista Martegni Filho, Pedro Souza Campos Neto e Carlos Eduardo Assunção. Solicitando para que seja informada esta Casa de Leis se a verba para a implantação do CAPS já foi recebida pelo nosso município. Caso a resposta seja negativa, informe o que vem sendo feito para este recebimento. A resposta vem assinada pelo secretário de Saúde e Medicina Preventiva de Tietê. A secretaria informa que, ao contrário do alegado de que o CAPS está longe de cumprir com suas finalidades, o relatório abaixo comprova o inverso, com as atividades desenvolvidas. Aí ele descreve aqui que o CAPS tem atualmente 150 pacientes em acompanhamento, que tem toda a equipe, está aqui numerada. A medicação prescrita a esses pacientes é fornecida pela própria secretaria, não ficando nenhum sem medicamento. As atividades realizadas com pacientes do CAPS durante a semana são as seguintes, aí dá toda a programação aqui. Foi realizado concurso público, cuja finalização deve transcorrer no mês de dezembro para a contratação e preenchimento da vaga de psiquiatra junto ao CAPS. E foram realizados no ano de 2015, janeiro a novembro, 664 consultas com psiquiatra,
670 individuais com psicóloga, 165 com um grupo coordenado por psicóloga, 110 de enfermagem e 572 por grupo de terapeuta ocupacional. Atividades realizadas no CAPS são através de consultas individuais ou em grupo. Os pacientes que frequentam diariamente o CAPS recebem lanche logo que se inicia atividades. E a equipe de CAPS também participa das ações desenvolvidas pela Rede Municipal de Saúde Mental. A Secretaria de Saúde e Medicina Preventiva de Tietê informa ainda que a proposta de implantação do CAPS de Tietê já foi aprovada, quer dizer, aqui que começa a resposta, né? Já foi aprovada pelos órgãos competentes, Departamento Regional de Saúde de Sorocaba e Vigilância Sanitária, e encontra-se em análise pelo Ministério da Saúde. O recurso financeiro, tanto para a implantação quanto para o custeio, ainda não foi liberado pelo Ministério da Saúde, apesar de toda a documentação já ter sido enviada e cadastrada no sistema informatizado. Esta é a resposta. Algum vereador gostaria de se manifestar? Vereador Eu gostaria, autora, senhor presidente. fique à vontade. Senhor presidente, nobres colegas, público presente. Sabe, é bizarra essa resposta. Porque como que o CAPS está funcionando perfeitamente se uma psiquiatra que chega às 13 horas, sai às 17 e atende todo esse pessoal? É impossível. Uma consulta psiquiátrica não é igual uma consulta, eu já cansei de falar isso aqui, igual uma consulta de clínica médica, uma consulta pediátrica e etc. Requer tempo, porque o profissional tem que ouvir o paciente, tem que, entre as entrelinhas que ele escreve, ou pelo que ele fala, o profissional tem que deduzir, chegar ao ponto que ele precisa para diagnosticar a patologia daquele paciente. Então, é impossível que, das 13 às 17, se atenda 17 consultas. É impossível. Não se faz consulta psiquiátrica dessa forma. Outra coisa, o CAPS é destinado a receber pacientes que têm problemas graves, patologias mais graves psiquiátricas. Aí, para se justificar, começa a atender problemas de alcoolismo, problemas de droga, e o objetivo dele ele não alcança. Os pacientes que têm uma patologia diferente dessa, aí eles mandam para a clínica psiquiátrica, fora do município, sem necessidade, porque esse paciente tem condição de ser atendido aqui. Pelo menos 2 deles eu conheci. Eu não tenho autoridade para dizer se aquela patologia pode ser atendida aqui ou não, porque eu não sou médica. Mas médico que entende, viu, conversou e viu que poderia ter sido atendido aqui. Mas o que acontece? A profissional que estava atendendo aqui, é impossível dela também, não que seja incompetência dela, não quero dizer isso, mas o horário que se dá e a exigência que se faz para que ela dê conta desse paciente. Não dá, gente. Aí se manda para a clínica psiquiátrica e fica pressionando os pais, os familiares, dizendo, olha, está se pagando tanto, a prefeitura paga tanto por mês, não vamos poder custear tantas internações. A gente tem um caso bem próximo aqui, de que eles falaram isso para a pessoa. Caso que a gente pode constatar. Olha, a prefeitura tem muitos gastos. E daí? A gente sabe, pelo Ministério da Saúde, que para se implantar um CAPS, primeiro eles recebem a verba de implantação. E depois se implanta o CAPS. E a verba de manutenção, essa sim,
aí precisa de que se faça uma análise das atividades do CAPES. É difícil, sabe, entender isso, que não veio essa verba. Então, se está fazendo com o CAPES a mesma coisa que se fez com aquela ponte lá, Pêncio, que começou-se sem verba, se esperando a verba que virá da União e que não sabe-se quando. Por quê? Depoimento dos próprios funcionários do CAPES, que tem uma caneca de fazer café porque eles trouxeram, tem um coador porque eles trouxeram, tem um fogão velho de 2 bocas caindo nos pedaços porque eles trouxeram. Tudo foi se cotizando e trazendo as coisas para o CAPES. Eu entrei na sala de TO, terapia ocupacional, não tinha material. Como que vai trabalhar o pessoal do CAPES sem material? Então, está tudo errado, gente. Tudo errado, tudo feito de qualquer jeito para dar ibope e depois se consertar. Não é assim que se faz as coisas. Eu já falei, isso é um engano, é um engodo. Outra coisa que ele falou aí as atividades, né, que tem muitos profissionais, a equipe técnica do CAPES, mas se não tem material, se não tem como trabalhar, a única que pode ter condições de trabalhar nesse CAPES é a psicóloga, porque aí ela não depende de material tanto, né? Até depende, mas não é essencial. Mas o resto não depende do material. Então, a resposta não me satisfez. E era só isso que eu tinha a falar. Obrigada. Dando prosseguimento, passaremos agora à resposta do requerimento 304 de 2015, de autoria da vereadora Sandra Takakura, em conjunto com os vereadores Júlio César Coan, Sidney Machado dos Santos, João Batista Martegrini Filho, Pedro Souza Campos Neto e Carlos Eduardo Assunção, solicitando para que seja providenciado o conserto do buraco na rua Francisco de Assis Madeira, altura do número 181. A resposta que vem assinada pelo secretário de Serviços Municipais, informando que tentamos arrumar o referido local, porém tem vazamento de água. Portanto, é um assunto pertinente ao SAMAI. Essa é a resposta. Então, algum vereador gostaria de comentar? Vereador. Presidente, eu gostaria, sim, presidente. Com a palavra, o vereador Carlos Eduardo Assunção. Presidente, essa resposta é a cara desse governo, né? Que toda vez que não é dessa competência da secretaria, e eles mesmos lá não comunicam com a outra secretaria, eles comunicam com a Câmara, para a Câmara ligar para a gente fazer outro requerimento, para a gente informar a outra secretaria. Eu acho que a prefeitura é um órgão só. Acho que quando os secretários verem que a prefeitura é uma unidade, aí eles vão ter mais competência em seu trabalho. Vereador Autora, gostaria de comentar? Não, estou insatisfeita com a resposta. Então, passaremos agora, dando continuidade a essa sessão, ao expediente da sessão. Passo agora para a leitura das respostas dos requerimentos. Convido a senhora secretária que proceda a essa leitura. Requerimento 25 de 2016. Considerando que foi efetuada uma reclamação no SAMAI no dia 22 de dezembro, com relação à tubulação de esgoto rompida no final da rua São Benedito, cruzamento com a rua 7 de setembro, as fotos estão em anexo. Considerando que diversos moradores reclamaram também na Prefeitura, reivindicando a solução do problema, considerando que essa situação se arrasta já há 4 meses e, além do mau cheiro, os moradores do local ficam expostos a doenças, requeremos, ouvido o plenário, se oficie ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, providencie uma solução imediata com relação à tubulação de esgoto rompida no final da rua São Benedito, cruzamento com a rua 7 de setembro.
Requeremos também que cópia desse requerimento seja encaminhada ao Ministério Público Ambiental de Tietê. 19 de fevereiro de 2016, Carlos Eduardo Assunção, Júlio César Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, João Martellini e Pedro Campos. Está em discussão o requerimento de número 25 de 2016. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o nobre vereador Carlos Eduardo Assunção. Senhor presidente, caros amigos de bancada, público presente, público que nos assistem, funcionários dessa casa. Gostaria aqui de deixar registrado também a presença do morador lá do Povo Feliz, o seu Levi Dalcoleto Correia, que é uma pessoa que sempre luta pela acessibilidade, né? Essa casa aqui fez inúmeros requerimentos e hoje ele veio pessoalmente pedir o apoio de todos os nossos vereadores. Então a gente, Levi, é solidário a você. Pena que o executivo não tem cumprido com as promessas que fez, mas pode se sentir acolhido por essa casa e vamos lutar junto com você nessa campanha das rampas de acessibilidade, porque o nosso município está carecendo dessa melhoria. Esse requerimento foi feito, presidente e demais amigos, porque o mau cheiro ali no Santa Cruz, principalmente ali nessa rua que encontra a Rua 7 de Setembro e a Rua São Benedito, os moradores já foram reclamar, já tem protocolo antes dessa data. Eu mesmo liguei no SAMAI pedindo que eles fizessem essa melhoria. Lá o esgoto está correndo a céu aberto. Então, por isso que eu também pedi que encaminhe ao Ministério Público Ambiental. Isso aqui é um crime, além de não ter essa melhoria a população ali, eles estão cometendo um crime ambiental. Continua em discussão o requerimento 25 de 2016. Está aberta a votação para o requerimento 25 de 2016. Faltou um voto, vereador. Desculpe. Está aprovado por unanimidade o requerimento 25 de 2016. Requerimento 26 de 2016. Considerando que moradores do Jardim da Serra querem ver seus impostos sendo revertidos em serviços, considerando que moradores antigos do bairro jamais passaram por tanto descaso de uma administração municipal, considerando que praticamente todas as ruas do bairro têm ou galhos sobre as calçadas, ou mato alto ou buracos, conforme podemos observar pelas fotos em anexo. Requeremos, ouvido o plenário, se oficie ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, tome as providências necessárias no bairro Jardim da Serra, objetivando o recolhimento dos galhos sobre as calçadas, a capinação das áreas públicas e verdes e também o reparo no asfalto nos pontos que necessitam. 19 de fevereiro de 2016, Carlos Eduardo Assunção, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, João Martellini e Pedro Campos. Está em discussão o requerimento de número 26 de 2016. Senhor presidente, quero deixar registrado nesse requerimento que hoje 3 moradores me ligaram que estão fazendo eles estão cortando lá o mato. Então a gente vamos esperar aí pelo menos uns 10 dias para ver se realmente fazem a limpeza, o tapa-buraco em todo o bairro lá que está carecendo dessa necessidade. Porque o Jardim da Serra nunca se viu tão abandonado como está por essa administração. Continua em discussão o requerimento 26, 2016. Está aberta a votação para o requerimento número 26 de 2016. Aprovado por unanimidade. Requerimento 27 de 2016. Requeremos, ouvido o plenário, se oficie ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, providencie a limpeza da passagem localizada entre a rodovia SP-127 e a empresa Quenelan.
Data da entrada, 19/2/2016. Autoria, Carlos Eduardo Assunção, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, João Martellini e Pedro Campos. Está em discussão o requerimento 27 de 2016. Está aberta a votação para o requerimento 27 de 2016. Aprovado por unanimidade. Requerimento 28 de 2016. Requeremos, ouvido o plenário, se oficie ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, providencie o devido conserto da rua que dá acesso ao bairro Água Santa. 19/2/2016. Autoria, Carlos Eduardo Assunção, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, João Martellini e Pedro Campos. Está em discussão o requerimento de número 28 de 2016. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o nobre vereador Carlos Eduardo Assunção. Senhor presidente, acho que reiterando aqui um requerimento que na semana passada fizemos aqui, que era da ponte da Coab, né? Então agora também tem o acesso lá do Água Santa. As pessoas não estão conseguindo passar no bairro entre a Coab e o Água Santa. Estão tendo que dar a volta pela rodovia. E até agora, até o momento de hoje, a secretaria não tomou nenhum posicionamento. Não se começou nenhuma obra ainda nessa estrada. Então esse requerimento vem para pedir acesso aos moradores do bairro. Continua em discussão o requerimento 28 de 2016. Está aberta a votação para o requerimento 28 de 2016. Aprovado por unanimidade. Requerimento 29 de 2016. Requeremos, ouvido o plenário, se oficie ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe a esta Casa de Leis quantos bancos de madeira e postes de luz foram substituídos na Praça Dr. Elias Garcia e em que local se encontram depositados atualmente. 19/2/2016, autoria Carlos Eduardo Assunção, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, João Martellini e Pedro Campos. Está em discussão o requerimento número 29 de 2016. Está aberta a votação para o requerimento 29 de 2016. Aprovado por unanimidade. Requerimento 30 de 2016. Requeremos, ouvido o plenário, se oficie ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe a esta Casa de Leis o que segue. Quantas equipes de trabalho de limpeza, capinação e manutenção de ruas e estradas municipais existem na Secretaria de Serviços Municipais? Como é composta cada equipe? Quantos veículos e máquinas existem na secretaria? Quantos estão em funcionamento e quantos estão quebrados? 19/2/2016, Carlos Eduardo Assunção, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, João Martellini e Pedro Campos. Está em discussão o requerimento número 30 de 2016. Está aberta a votação para o requerimento número 30 de 2016. Aprovado por unanimidade. Requerimento 31 de 2016. Requeremos, ouvido o plenário, se oficie ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe a esta Casa de Leis quais as decisões tomadas com relação aos protocolos número 33980109 de 2015, deve ser, e 35208101 de 2015, feitos pelo servidor requerente Carlos Alberto Silveira. Data da entrada, 19/2/2016, autoria Carlos Eduardo Assunção, Júlio César Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, João Martellini e Pedro Campos Neto.
Está em discussão o requerimento número 31 de 2016. Está aberta a votação para o requerimento 31 de 2016. Aprovado por unanimidade. Requerimento 32 de 2016. Requeremos, ouvido o plenário, se oficie ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, encaminhe a esta Casa de Leis todos os autos de vistoria do Corpo de Bombeiro de todas as instalações públicas, próprias e alugadas, de acordo com a lei vigente. Data da entrada, 19/2/2016, Carlos Eduardo Assunção, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, João Martellini e Pedro Campos. Está em discussão o requerimento 32 de 2016. Eu peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a nobre vereadora Sandra Takakura. Esse requerimento vai deixar a administração de saias justas, porque basta a gente ir ali numa repartição pública aqui perto, esqueci como chama, aqui trata de prédios. Se chegar lá, você vai ver, aqui próximo da prefeitura, quase na esquina do Paço Municipal, você vai ver pessoas trabalhando lá com um monte de prateleiras cheias de material em papel. E no dia que eu fui, o extintor, já faz algum tempo, o extintor não estava na validade e a lâmpada, eu precisei usar o toalete, não tinha lâmpada. Totalmente insalubre o lugar onde eles trabalham lá. Qualquer um chega lá, até arrepia de ver se der um curto ali, que não é difícil, porque do jeito que está a fiação, e ainda mais um prédio que é antigo, se você vê uma coisa daquela, você até arrepia. Eu quero só ver como é que vai ser essa resposta aqui, eu vou estar bem de olho. Era só isso que eu tinha falado. Continua em discussão o requerimento 32 de 2016. Está aberta a votação para o requerimento 32 de 2016. Aprovado por unanimidade. Requerimento 33 de 2016. Requeremos, ouvido o plenário, se oficie ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, providencie a devida manutenção no terminal rodoviário, pois, segundo informações, faltam produtos básicos de higiene e limpeza, e os banheiros estão sempre com mau cheiro. E também providencie uma presença maior da Guarda Municipal no local, a fim de inibir o possível uso de drogas e outras atividades ilícitas. Requeremos também que informe o motivo da retirada novamente do bebedouro. Requeremos ainda que informe se é verídica a informação que um computador da Defesa Civil foi furtado no local e encaminhado a cópia do BO. 19/2/2016, Carlos Eduardo Assunção, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, João Martellini e Pedro Campos. Está em discussão o requerimento 33 de 2016. Está aberta a votação para o requerimento 33 de 2016. Aprovado por unanimidade. Requerimento 34 de 2016. Requeremos, ouvido o plenário, se oficie ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe a esta Casa de Leis se todos os veículos que realizam o transporte de alunos da prefeitura estão com as documentações regularizadas junto ao Ciretran, Detran e demais órgãos fiscalizadores. Requeremos também que informe se os motoristas estão dentro das normas para realizar o transporte
e se todos os prestadores de serviço da Prefeitura também se encontram com a documentação regularizada. 19/2/2016, Carlos Eduardo Assunção, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, João Martellini e Pedro Campos. Está em discussão o requerimento 34 de 2016. Está aberta a votação para o requerimento 34 de 2016. Aprovado por unanimidade. Requerimento 35 de 2016. Requeremos, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito para que, após contato com a secretaria competente, estude a possibilidade de rever o contrato assinado com a empresa Ampla para a aquisição de plano de assistência médica hospitalar para os servidores públicos municipais, extinguindo a coparticipação de R$ 20 exigida para consultas médicas, bem como também de aumentar o número de médicos ginecologistas credenciados em nosso município. Data da entrada, 19/2/2016, Carlos Eduardo Assunção, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, João Martellini e Pedro Campos. Está em discussão o requerimento 35 de 2016. Está aberta a votação para o requerimento 35 de 2016. Aprovado por unanimidade. Requerimento 36 de 2016. Requeremos, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe a esta Casa de Leis que tipo de tubulação está passando pelo terreno localizado na Rua Santíssimo Redentor, ao lado do número 329, bem como também providencia a solução deve ser, desse problema, a fim de que a proprietária do terreno possa construir no mesmo. Data da entrada, 22/2/2016, Sidney Machado, Júlio Coan, Sandra Takakura, João Martellini, Pedro Souza Campos e Carlos Eduardo Assunção. Está em discussão o requerimento 36 de 2016. Eu gostaria de saber se ele quer que leia na íntegra. O autor, Sidney. Nobre secretária, pergunta se o vereador quer que leia na íntegra o seu requerimento. Sim. Por favor. Considerando que foi realizada uma terraplanagem num terreno localizado ao lado do número 329 da Rua Santíssimo Redentor, no bairro São Geraldo. Considerando que, quando da realização dessa terraplanagem, foi constatada a existência de uma tubulação no local que, inclusive, foi danificada. Considerando que a proprietária do imóvel não está conseguindo utilizar-se do terreno para a construção, em razão da existência dessa tubulação. Aí, requeremos, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis que tipo de tubulação está passando pelo terreno localizado na Rua Santíssimo Redentor, ao lado do número 329, bem como também providencie a solução desse problema, a fim de que a proprietária do terreno possa construir no mesmo. Está em discussão o requerimento 36 de 2016. Está aberta a votação para o requerimento 36 de 2016. Era só o de Barros. Tá. Aprovado por unanimidade. Requerimento 37 de 2016. Considerando que o Ribeirão da Serra, no trecho do bairro Seis Irmãos, está com diversos problemas em seu leito e também em seu entorno. Considerando que diversas piscinas estão formadas no Ribeirão, em razão da grande quantidade de galhos e também de terra que desce dos barrancos,
considerando que essas piscinas transbordam quando da ocorrência de chuvas fortes e chegam até algumas das casas. Considerando que no local existe uma tubulação de esgoto rompida, que causa um mau cheiro tremendo, além do risco da transmissão de doenças em razão do esgoto que corre a céu aberto. Considerando que em diversos pontos também o asfalto está rachando, razão da terra do barranco escorrendo para o ribeirão. Considerando também que existem inúmeros pneus jogados na encosta do ribeirão, que podem servir de criadores do mosquito Aedes aegypti. Considerando também que, finalmente que, segundo informações de moradores, existia uma boca de lobo na rua próxima ao ribeirão que foi coberta por asfalto quando da realização das obras no local por uma empresa contratada pela Prefeitura. Requeremos, ouvido o plenário, se oficie ao senhor Prefeito Municipal para que, após contato com a Secretaria competente, providencie com a máxima urgência os reparos necessários no trecho do Ribeirão da Serra, que passa pelo bairro Seis Irmãos, e também no seu entorno, tais como retirada dos galhos e da areia do leito do ribeirão, conserto da tubulação de esgoto rompida, retirada dos pneus jogados na encosta do ribeirão, verificação de boca de lobo coberta por asfalto e também asfalto rachando. 22 de fevereiro de 2016, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, João Martellini, Pedro Campos e Carlos Eduardo Assunção. Está em discussão o requerimento 37 de 2016. Senhor presidente, não dá nem para discutir, isso aqui é um caos total. É uma lástima, pelo amor de Deus. A gente fica até com vergonha. Continua em discussão o requerimento 37 de 2016. Está aberta a votação para o requerimento 37 de 2016. Aprovado por unanimidade. Requerimento 38 de 2016. Considerando que a Ciretã de Tietê mudou o local de atendimento no final do ano passado, saindo do prédio da antiga cozinha piloto para a rua Domingos Lazarim, 19, no mesmo prédio onde funciona a Secretaria Municipal da Educação. Considerando que o novo local de atendimento possui instalações precárias, especialmente na parte elétrica e, segundo os servidores que ali trabalham, as quedas de energia são constantes, o que já ocasionou problemas em computadores e impressoras. Considerando que esses problemas estão atrapalhando o andamento dos trabalhos da Ciretã, principalmente na questão do emplacamento de veículos que estão atrasados, considerando que esse atraso pode trazer prejuízo aos motoristas que necessitam emplacar seus veículos no tempo que a lei determina, requeremos, ouvido o plenário, se oficie ao senhor Prefeito Municipal para que, após contato com a Secretaria competente, providencie o devido conserto dos problemas elétricos existentes no prédio onde atualmente funciona o Ciretran, ou a mudança do órgão para um local onde os serviços prestados pelo mesmo possam ser executados sem prejuízo aos cidadãos que deles dependem. 22 de fevereiro de 2016, Sandra Takakura, Júlio Coan, Sidney Machado, João Martellini, Pedro Campos e Carlos Eduardo Assunção. Está em discussão o requerimento de número 38, 2016. Está aberta a votação para o requerimento de número 38 de 2016. Aprovado por unanimidade.
Requerimento 39 de 2016. Considerando que, segundo informações, a estrada que dá acesso aos bairros São João e Boa Esperança encontra-se intransitável, considerando que moradores do bairro relatam que essa situação persiste desde novembro do ano passado e, apesar das diversas reclamações junto à Prefeitura, nenhuma providência foi tomada. Requeremos, ouvido o plenário, se oficie ao senhor Prefeito Municipal para que, após contato com a Secretaria competente, providencie os devidos reparos na estrada municipal que dá acesso aos bairros São João e Boa Esperança. 22 de fevereiro de 2016, Pedro Campos, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, João Martellini e Carlos Eduardo Assunção. Em razão dos requerimentos de números 39, 40, 41 e 42, serem da autoria desta presidência, passo a presidência ao vice-presidente Júlio César Coan, para que o mesmo conduza a discussão e votação dos requerimentos. Está em discussão o requerimento número 39/2016. Está aberta a votação do requerimento número 39/2016. O requerimento número 39/2016 está aprovado por unanimidade. Requerimento 40 de 2016. Considerando que a Prefeitura Municipal iniciou no mês de novembro de 2014 o processo de realização do concurso público número 4 de 2014 para o preenchimento dos cargos de professor de Geografia, orientador pedagógico, psicopedagogo e supervisor de ensino. Considerando que o resultado final do concurso foi divulgado em 23 de janeiro de 2015 e a homologação ocorreu em 30 de janeiro de 2015. Considerando que, posteriormente à homologação, que deveria ser o último ato do concurso antes de iniciar o processo de contratação, diversos fatos ocorreram que culminou com a reabertura do prazo de recurso em possível desrespeito aos prazos previstos no edital. Considerando que, diante dessa reabertura de prazos, uma questão da prova de supervisor de ensino teve sua alternativa trocada, o que culminou com a alteração na posição de alguns candidatos na classificação final anteriormente homologada. Considerando que uma nova homologação ocorreu em 15 de julho de 2015, passando, então, essa a ser a definitiva. Considerando que muitas hipóteses vêm sendo levantadas desde o início até a última fase desse concurso, desde essa situação da reabertura de prazo sem previsão no edital para o questionamento de questões relativas ao concurso, até possíveis erros na correção por parte do leitor de gabaritos da empresa responsável para a realização do concurso. Requeremos, ouvido o plenário, se oficie ao senhor Prefeito Municipal para que, após contato com a Secretaria competente, informe esta Casa de Leis com relação ao concurso público número 4 de 2014, o que segue. O que motivou a Prefeitura a proceder ao cancelamento do resultado final e da homologação do concurso? Por que a Prefeitura abriu um novo prazo de recurso nos dias 30 e 31 de março, depois que o concurso havia sido homologado, para questionamentos sobre questões que, em tese, deveriam ser realizadas nos prazos previstos no edital e não após a homologação do concurso? Encaminhar um relatório detalhando todos os acontecimentos do concurso, passo a passo, desde o edital de abertura das inscrições de 26 de novembro de 2014 até a última homologação ocorrida em 15 de julho de 2015.
encaminhar todos os pareceres jurídicos e despachos da Comissão de Concursos da Prefeitura relacionados ao concurso. 22 de fevereiro de 2016, Pedro Campos, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, João Martellini e Carlos Eduardo Assunção. Está em discussão o requerimento número 40/2016. Está aberta a votação do requerimento número 40/2016. O requerimento número 40/2016 está aprovado por unanimidade. Requerimento 41 de 2016. Considerando que o trecho final da rua José Franzini, no condomínio Água Santa, próximo à rodovia Dr. João José Rodrigues, SP 113, encontra-se intransitável, cheio de buracos. Considerando que o acesso ao condomínio só está sendo possível pela rua Adelaide Trávolo, que possui um portão eletrônico, uma vez que o outro acesso pelo bairro Coab também está prejudicado em razão da queda da rua que ocorreu com as chuvas de janeiro. Considerando que moradores e demais pessoas que precisam acessar o condomínio e não possuem ou esquecem o controle do portão, ficam praticamente sem poder adentrar. Requeremos, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, providencie os devidos reparos no trecho final da rua José Franzini, no condomínio Água Santa, próximo à rodovia Dr. João José Rodrigues, SP 113. 22 de fevereiro de 2016, Pedro Campos, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, João Martellini e Carlos Eduardo Assunção. Está em discussão o requerimento número 41/2016. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido. Nobres colegas, público aqui presente, gostaria de chamar a atenção que o vereador Carlos Eduardo fez também um requerimento que assinamos em conjunto, mas da outra extremidade, da outra entrada do mesmo bairro. Então vejam a situação desse bairro. O bairro Água Santa não tem acesso nem pela Coab e nem pela rodovia. É apenas para demonstrar, então, que eles estão realmente ilhados lá. Caos, né? O caos. E não é o mesmo requerimento. É o requerimento do outro acesso. Infelizmente, os cidadãos lá não têm por onde entrar. É só, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento número 40/2016. Só para complementar, doutor, eles estão até com o problema do recolhimento, né, do lixo, das necessidades lá do bairro, dos moradores, né? E já é uma fatalidade que já está fazendo aniversário, né? Então as chuvas acabaram, o problema é assim, que nada está sendo tomado, nenhuma medida está sendo tomada, né? Isso que a gente fica triste. Permite uma parte? Inclusive, alguns moradores, porque como se trata de um condomínio, né? Eles têm lá um fundo de caixa, estão contratando particularmente uma empresa para refazer essas entradas, porque não tem como, quer dizer, infelizmente não podem aguardar mais e se for depender do poder público, vão ficar na situação que estão. Então, particularmente estão resolvendo o problema. Permita uma parte? Permito. Só que os carnês de IPTU estão chegando com aumento. E olha aí a resposta. É só isso. É triste ver os moradores, né, pagando seus impostos e não tendo retorno dessa administração. Continua em discussão o requerimento número 41/2016. Está aberta a votação do requerimento número 41/2016. O requerimento número 41/2016 está aprovado por unanimidade. Requerimento 42 de 2016. Considerando a vigência da Lei Municipal 3.117/2009,
de autoria do vereador Carlos Eduardo Assunção, que autoriza o Poder Executivo a conceder dispensa de parte da jornada de trabalho à servidora pública que seja mãe, esposa ou companheira, tutora, curadora ou responsável por pessoa de deficiência, portadora de deficiência. Considerando que o artigo 1º da referida lei estabelece o Poder Executivo que fica autorizado a conceder a dispensa de, no máximo, 1 hora por dia da jornada de trabalho de servidora pública, que seja mãe, esposa ou companheira, tutora, curadora ou que detenha a guarda e responsabilidade de pessoa portadora de deficiência. Considerando que o artigo 6º disciplina que a lei em questão poderá ser regulamentada pelo Poder Executivo no que couber para melhor atendimento dos objetivos a serem alcançados. Considerando que a lei em questão vem trazer um benefício inestimável para as pessoas responsáveis por pessoas portadoras de deficiência, requeremos, ouvido o plenário, se oficie ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe a esta Casa de Leis se a Prefeitura regulamentou a Lei Municipal número 3.117/2009, que autoriza o Poder Executivo a conceder dispensa de parte da jornada de trabalho à servidora pública que seja mãe, esposa ou companheira, tutora, curadora ou responsável por pessoa portadora de deficiência. Requeremos também que informe se existe algum servidor público usufruindo dos benefícios da lei. 22 de fevereiro de 2016, Pedro Campos, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, João Martellini e Carlos Eduardo Assunção. Está em discussão o requerimento número 42/2016. Está aberta a votação do requerimento número 42/2016. O requerimento número 42/2016 está aprovado por unanimidade. Requerimento 43 de 2016. Requeremos, ouvido o plenário, se oficie ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, providencie a devida capinação das margens da Avenida São Paulo, no bairro Jardim da Serra. 22 de 2 de 2016, Carlos Eduardo Assunção, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, João Martellini e Pedro Campos. Está em discussão o requerimento 43 de 2016. Está aberta a votação para o requerimento 43 de 2016. Aprovado por unanimidade. Requerimento 44 de 2016. Requeremos, ouvido o plenário, se oficie ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, providencie o devido recolhimento dos galhos espalhados pelas calçadas do bairro Vila Justina, a notificação dos proprietários de imóveis com terrenos sujos para que providencie a limpeza dos mesmos e o desentupimento dos bueiros do bairro. Data da entrada, 22 de 2 de 2016, Carlos Eduardo Assunção, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, João Martellini e Pedro Campos. Está em discussão o requerimento 44 de 2016. Está aberta a votação para o requerimento 44 de 2016. Aprovado por unanimidade. Requerimento 45 de 2016. Requeremos, ouvido o plenário, se oficie ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, encaminhe a esta Casa de Leis um relatório contendo todos os eventos realizados e apoiados pelas secretarias municipais de esportes,
Juventude e Lazer e Turismo e Cultura, durante os exercícios de 2012, 2013, 2014 e 2015. Requeremos também que encaminhe o calendário de eventos do exercício de 2016 de ambas as secretarias. Data da entrada, 22/2/2016, Carlos Eduardo Assunção, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, João Martellini e Pedro Campos. Está em discussão o requerimento 45 de 2016. Está aberta a votação para o requerimento 45 de 2016. Aprovado por unanimidade. Requerimento 46 de 2016. Requeremos, ouvido o plenário, se oficia o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, encaminhe a esta Casa de Leis um relatório contendo todas as despesas com a manutenção de veículos da prefeitura durante os exercícios de 2012, 2013, 2014 e 2015. Requeremos também que informe se a prefeitura está inadimplente com alguma oficina responsável pelo conserto e manutenção de veículos. 22/2/2016, Carlos Eduardo Assunção, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, João Martellini e Pedro Campos. Está em discussão o requerimento 46 de 2016. Está aberta a votação para o requerimento 46 de 2016. Aprovado por unanimidade. Requerimento 47 de 2016. Requeremos, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, encaminhe a esta Casa de Leis um relatório contendo todas as despesas com materiais de construção da Prefeitura durante os exercícios de 2012, 2013, 2014 e 2015, especificando as obras que os materiais foram utilizados. Data da entrada, 22/2/2016, Carlos Eduardo Assunção, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, João Martellini e Pedro Campos. Está em discussão o requerimento 47 de 2016. Está aberta a votação para o requerimento 47 de 2016. Aprovado. Não, Sandra. Votação da Sandra. Ok, aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias para o expediente, não havendo nenhum vereador inscrito para fazer uso da palavra livre, passaremos agora para a deliberação sobre o recebimento da representação da promotora de justiça de Tietê, doutora Cristina Palma, contra o vereador Carlos Eduardo Assunção, objetivando a instauração de processo de cassação de mandato, previstos nos artigos 333 e seguintes do Regulamento Interno da Câmara. Antes, porém, solicito à senhora secretária que proceda à leitura de alguns documentos complementares protocolados pelo vereador Carlos Eduardo Assunção na data de ontem, 22 de fevereiro, pedindo a juntada dos mesmos ao processo. Excelentíssimo senhor, Dr. Pedro Souza Campos Neto, digníssimo vereador, presidente da Câmara Municipal de Tietê, São Paulo. Assunto: representação do Ministério Público contra o requerente. Juntada de documentos. Senhor presidente, Carlos Eduardo Assunção, vereador, qualificado nos autos decorrentes da representação que sofre do Ministério Público, atuante junto à comarca de Tietê, São Paulo, por seu procurador firmatário, respeitosamente retorna perante Vossa Excelência, desta feita, para encaminhar cópia do relatório do inquérito policial número 468/2015,
presidido pelo delegado de polícia titular da DELPOL de Tietê, São Paulo, Dr. Jorge Eduardo de Vasconcelos, documento 1, da promoção de arquivamento nos autos número 2309/15, subscrita pelo promotor de justiça, Dr. Luiz Fernando Gunsberg Pinto, que atua junto à 2ª Vara Criminal, documento 2, bem como o acolhimento das razões formuladas pelo Ministério Público e a consequente decisão pelo arquivamento dos autos, proferida pelo Dr. Fabrício Orfeu Araújo, juiz auxiliar designado para a 2ª Vara Criminal desta comarca de Tietê, São Paulo, documento 3. Como se trata dos mesmos fatos e das mesmas partes constantes na representação contra o requerente, em análise por esta Casa de Leis, torna-se relevante que sejam esses documentos acostados aos autos, comprovando a um só tempo a inocência do representado e a forma assodada com que se deu a movimentação do Ministério Público, com grande estardalhaço na mídia local, causando enorme desgaste à imagem do vereador, sem, ao menos, aguardar a conclusão do inquérito policial, conforme antecipado na defesa. Isto posto, requer o recebimento desta, com seus anexos, e sua juntada aos autos do processo aberto em decorrência da representação no Ministério Público desta comarca contra o requerente sobre a apreciação dessa egrégia Casa de Leis. Termos em que pede deferimento Tietê, 22 de fevereiro de 2016, Paulo de Souza Alves Filho, advogado. Inquérito policial número 468/2015. Vítima: a saúde pública. Indiciado: Wellington Bruno e outros. Tietê, 15 de dezembro de 2015. Senhora juíza, o presente inquérito policial, autos do IP número 468/2015, que apura crime de tráfico de drogas e condutas afins, foi instaurado conforme requisição do Ministério Público do Estado de São Paulo, através do ofício 324/2015 da 2ª Promotoria de Tietê, São Paulo. Consta no ofício ministerial e peças que o acompanham que ocorreria uma festa denominada Festa da Goma, um evento rave, patrocinada pelo elemento identificado por Wellington Bruno, que, segundo denúncia, é traficante e que, no local, ocorreria a presença de menores para a participação em atos de prostituição. Finalmente, que a organização da festa contava com a participação do vereador Carlos Eduardo Assunção, vulgo Folia. Nesse sentido, o Ministério Público solicitou o apoio de entidades ligadas à segurança pública e à municipalidade para desencadear fiscalização no local. A Polícia Militar, pelos policiais Henrique e Moraes, estiveram no local onde a festa estava programada e constataram que os organizadores não possuíam a documentação exigida por lei e, após advertência, os responsáveis desistiram do evento. Diego de Matos Arruda, ouvido as folhas 35, relata que a festa foi de sua inteira responsabilidade pela organização e que não há fundamentos na denúncia e que o local foi alugado por ele e que nunca tiveram passagens policiais. Que a Polícia Militar esteve no local, apresentando uma documentação recebida da Promotoria de Justiça e que, diante disso,
desistiram da festa, em vez que não estavam devidamente documentados. O setor de investigações gerais dessa delegacia diligenciou no sentido de apurar as denúncias, mas não logrou êxito, fato perfeitamente compreensível, pois o ato fiscalizatório da Polícia Militar, momentos antes da festa acontecer, inibiram qualquer ato ilícito. Entretanto, os participantes não registram processos criminais. André Ricardo Zanado Siqueira, às folhas 45, confirma ter entabulado o negócio com Diego e alugado a chácara por R$ 700, mas não foi utilizada, pois ficou sabendo que posteriormente que Diego pretendia fazer uma festa, mas estava desprovido de documentos necessários. Carlos Eduardo Assunção, ouvido às folhas 46, disse que é amigo de Diego e conhece o Wellington Bruno e que eles perguntaram se ele conhecia uma chácara para locação, que ajudou os amigos, mas apenas indicando o proprietário, sem participação efetiva na negociação. Afirma, finalmente, que acredita que as denúncias são decorrentes de desentendimento dele com o prefeito municipal, pois desde que o alcaide teve suas contas rejeitadas pela Câmara Municipal, passou a ser alvo de perseguição e ameaças. É o relato dos fatos e, nada mais havendo, coloco-me à disposição desse egrégio juízo para providências da alçada da Polícia Judiciária. José Eduardo de Vasconcelos, delegado de polícia. Ministério Público do Estado de São Paulo, autos 2309/15, promoção de arquivamento. Meritíssimo juiz, trata-se de inquérito policial instaurado mediante requisição ministerial para apurar eventual crime de tráfico de drogas, face à notícia de que o suposto traficante de drogas, Wellington Bruno, realizaria uma festa rave nessa cidade, na qual ocorreria o tráfico de drogas e prostituição infantil. Também havia notícia de que a organização do evento contava com a participação do vereador Carlos Eduardo Assunção, vulgo Folia. O procedimento merece ser arquivado. As polícias civis e militares diligenciaram no local e não constataram a prática de nenhum crime, mas apenas a ausência de documentação para a realização do evento, que foi cancelado pelos próprios organizadores. Por isso, requeiro o arquivamento dos autos, ressalvando-se o disposto no artigo 18 do Código de Processo Penal, 3 de fevereiro de 2016, Luiz Fernando Winsberg Pinto, promotor de Justiça. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, segunda vara da comarca de Tietê. Conclusão. Em 17 de fevereiro de 2016, faço esses autos concluso ao meritíssimo juiz de direito da segunda vara da comarca de Tietê, São Paulo, Dr. Fabrício Orfeu Araújo. Decisão. Processo número 005666/2015.8.26.0629. Controle número 2015/002309. Classe: assunto: inquérito policial, tráfico de drogas e condutas afins. Autor: Justiça Pública. Declarante: passivo, Wellington Bruno Arruda e outro. Juiz de Direito: Dr. Fabrício Orfeu Araújo. Vistos: acolho as razões formuladas
pelo representante do Ministério Público e, em consequência, determina o arquivamento desses autos, ressalvando o disposto no artigo 18 do Código de Processo Penal. Certifique-se a existência de eventual valor, objeto apreendido e fiança recolhida. Em caso negativo, realizada as comunicações de praxe, arquivem-se os autos. Intime-se. Tietê, 17 de fevereiro de 2016, Fabrício Orfeu Araújo, juiz de direito. Obrigado. Antes de iniciar a votação, eu vou abrir a palavra aos vereadores, caso queiram se manifestar. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Dr. João Batista Marterini Filho. Senhor presidente, nobres colegas, funcionários e demais pessoas que nos assistem. O Ministério Público do Estado de São Paulo informa, na representação dirigida a esta casa, que recebeu uma denúncia anônima que noticiava a organização de uma festa rave denominada Festa da Goma, nesta cidade de Tietê, e que a referida festa era patrocinada por um traficante e com o fornecimento de entorpecentes, com a presença de menores e prostituição, e que contaria com a organização do vereador Carlos Eduardo Assunção, vulgo Folia. A representação atribui ao vereador Carlos Eduardo Assunção a prática de infrações administrativas, festas sem alvarás, e criminais, organização de festas para fins de tráfico de entorpecentes e fornecimento de bebidas alcoólicas a menores. E que esse citado vereador teria criado um nome falso na internet, Jailson Oliveira, visando provavelmente dificultar a busca pelos eventos ilícitos. Alega o Ministério Público do Estado de São Paulo que todas as condutas descritas na denúncia constituiriam infração político-administrativa, artigo 334 do Regimento Interno da Câmara Municipal, o que não condiz com a conduta compatível com esta Casa de Leis. Ao final, pugna pelo recebimento da representação para instauração de processo de cassação do mandato do vereador Carlos Eduardo Assunção, previsto nos artigos 333 e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tietê. A denúncia veio acompanhada de cópias da página do Facebook, boletim de ocorrência elaborado pela Polícia Militar e de documentos de outros órgãos responsáveis pela fiscalização do evento. Na defesa prévia apresentada pelo vereador acusado, que veio acompanhada de vários depoimentos e declarações colhidos na Delegacia de Polícia Local, além de outros documentos, o vereador afirma que os responsáveis pela festa são Diego de Matos Arruda e Wellington Bruno Arruda, que a representação alicerça-se em denúncias anônimas e documentos suspeitos, ressaltando que a festa não chegou a se realizar, pois os policiais chegaram ao local do evento antes de seu início, impedindo a sua realização, não havendo a materialidade do eventual delito que se pretende imputar ao representado. Disse que alguém invadiu seu perfil no Facebook, alterando seu nome para Jailson de Oliveira, em razão do que fez várias denúncias ao Facebook. No final, pede que a representação não seja recebida. Dos depoimentos e declarações prestadas no inquérito policial 468/2015 da Polícia Judiciária Local, cujas cópias acompanham a defesa prévia, infere-se que a festa realmente não se realizou. Não havia nenhum menor ingerindo bebida alcoólica, bem como não foi encontrada nem apreendida nenhuma droga no local. O representante do Ministério Público Local, em 3 de fevereiro de 2006, apresentou manifestação no inquérito policial 468/2015, processo 2309/2015, pelo arquivamento do caso, uma vez que as polícias civis e militares diligenciaram no local e não constataram a prática de nenhum crime.
Em 17 de fevereiro de 2006, a Justiça Local acolheu as razões formuladas pelo Ministério Público e arquivou o caso. De fato, se a festa não se realizou, não foi encontrado nenhum menor ingerindo bebida alcoólica, não foi encontrada nem apreendida nenhuma droga no local, não há que se falar em prática de infrações administrativas nem criminais, tampouco em crime de responsabilidade, razão pela qual meu voto é não, pelo não recebimento da representação. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a nobre vereadora Maria da Conceição Dalbó Vieira. Senhor presidente, eu vi com toda atenção tudo que foi lido aí, mas sou uma pessoa coerente e sempre lutei pela ética e pela transparência. Parece que consegui entender tudo, mas para mim resta uma dúvida, que é por que a presença do ilustre vereador no local. Então, eu acho que a abertura deste processo não é para feri-lo, muito pelo contrário, é para dar a ele a oportunidade de esclarecer por que estava lá. Apenas isto. Então, o meu voto vai ser pela abertura do processo. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Eu gostaria, senhor presidente. Com a palavra, a nobre vereadora Sandra Takakura. Eu sou uma pessoa muito coerente e, pelas razões apresentadas pelo nobre vereador Dr. João Martellini, eu também concordo com todas elas e também meu voto é não pelo recebimento. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Não havendo mais nenhum vereador para fazer uso da palavra, passaremos então para a votação. O plenário deverá decidir, neste momento, sobre o recebimento da denúncia que acaba de ser lida. O artigo 253, parágrafo 4º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tietê estabelece que a votação deverá ser obrigatoriamente nominal ou eletrônica. Portanto, nós faremos a votação, tanto nominal como eletrônica. Vou solicitar à senhora secretária que faça a chamada de cada vereador presente, o qual deverá dizer sim no microfone e apertar o botão sim no dispositivo eletrônico, caso seja a favor do recebimento da representação contra o vereador Carlos Eduardo Assunção. Ou dizer não no microfone e apertar o botão não no dispositivo eletrônico, caso seja contrário ao recebimento da representação contra o vereador Carlos Eduardo Assunção. Ou ainda deverá dizer abstenho-me e apertar o botão abstenção no dispositivo eletrônico, caso queira abster-se da votação do recebimento da representação contra o vereador Carlos Eduardo Assunção. Só lembrando que o vereador Carlos Eduardo Assunção deverá abster-se de votar por ter interesse pessoal na deliberação. Senhora secretária, pode proceder à chamada. Adriano Aronc. Presente, sim. João Batista Martellini Filho. Não. Chama o Carlos Eduardo para se abster e marcar. Pode chamar o vereador Carlos Eduardo Assunção. para que registre a abstenção. Eu abstenho. Isso, para que fique registrado. Pode continuar. Júlio César Coan. Não. Lauro Paladini Neto. Sim. Maria da Conceição Dalbó Vieira. Sim. Você não. Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura. Não. Sidney Machado dos Santos. Não. Terminando assim a votação, fica rejeitado o recebimento da representação da promotora de justiça de Tietê,
doutora Cristina Palma, contra o vereador Carlos Eduardo Assunção, objetivando a instauração de processo de cassação de mandato previsto nos artigos 333 e seguintes do Regimento Interno da Câmara, com 3 votos favoráveis ao recebimento e 4 votos contra o recebimento, não tendo sido atingido, portanto, a maioria absoluta de 5 votos necessários para o recebimento. Não esgotado o tempo do expediente, está aberta a votação para podermos passar sem intervalo para a ordem do dia. Com a concordância dos senhores vereadores, passaremos agora para a ordem do dia. Solicito à senhora secretária que proceda com a verificação de presença para que possamos iniciar a ordem do dia. Adriano Aron. Presente. Carlos Eduardo Assunção. Presente. João Batista Martellini Filho. Presente. Júlio César Coan. Presente. Lauro Paladini Neto. Presente. Maria da Conceição Dalbó Vieira. Presente. Pedro Souza Campos Neto. Presente. Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura. Presente. Sidney Machado dos Santos. Presente. Havendo o número regimental, solicito à senhora secretária que proceda com a leitura do primeiro projeto, que será discutido e votado na presente ordem do dia. Discussão e votação única. Projeto de Lei 52/2015. Dispõe sobre denominação Rua Zenóbio Sacon. Data da entrada 9/9/2015. Autoria Poder Executivo. Este projeto está denominando de Rua Zenóbio Sacon a via pública que inicia-se na estrada municipal do bairro Mato Dentro e segue até encontrar as ruas José Maria de Assunção e Valdo São João, no loteamento Terras de Santa Maria. Está em discussão o projeto de lei 52 de 2015. Está aberta a votação para o projeto de lei número 52 de 2015. O projeto de lei 52 de 2015 está aprovado por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo 01 de 2016. Confere medalha Pirapora de Curuçá à senhora Ana Maria de Lima Leitão. Data da entrada 5/2/2016. Pedro Souza Campos Neto. Em razão do projeto de decreto legislativo número 1 de 2016, ser de autoria deste presidente, passo a presidência ao vice-presidente Júlio César Coan para que o mesmo conduza a discussão e votação do projeto. Está em discussão o projeto de decreto legislativo número 01/2016. Está aberta a votação do projeto de decreto legislativo número 01/2016. O projeto de decreto legislativo número 01/2016 está aprovado por unanimidade. Segunda discussão e votação. Projeto de Lei Complementar 34 de 2015. Dispõe sobre a redefinição dos quadros de empregos permanentes a serem extintos na vacância, nos termos do artigo 63, parágrafo 2º, inciso 2, da Lei Complementar número 13 de 2014, que dispõe sobre a estrutura do plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores públicos do município de Tietê, São Paulo, e da outras providências. Data da entrada 3/12/2015. Autoria Poder Executivo. Está em discussão, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 34 de 2015. Está aberta a votação em segundo turno do projeto de lei complementar número 34 de 2015. O projeto de lei complementar número 34 de 2015 está aprovado por unanimidade em segundo turno.
Projeto de Lei Complementar 35 de 2015. Altera o caput do artigo 41 e do inciso 5 do artigo 47, ambos da Lei Complementar número 11 de 2014, de 20 de maio de 2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Tietê e da outras providências. Data da entrada, 18/12/2015, autoria Poder Executivo. Este projeto pretende alterar o dispositivo do Estatuto dos Servidores Públicos, aumentando a idade para aposentadoria compulsória do servidor público de 70 para 75 anos, adequando-se desta forma à nova redação dada à Constituição Federal pela Emenda Constitucional número 88 de 2015. Cumpre ressaltar que esse projeto já foi aprovado em primeiro turno na última sessão ordinária. Está em discussão em segundo turno o projeto de lei complementar número 35 de 2015. Está aberta a votação em segundo turno do projeto de lei complementar número 35 de 2015. O projeto de lei complementar número 35 de 2015 está aprovado por unanimidade em segundo turno. Não havendo mais matérias para serem apreciadas na ordem do dia, está aberto o período para explicação pessoal sobre os projetos discutidos e votados na ordem do dia. Não havendo nenhum vereador inscrito para fazer uso da explicação pessoal, eu agradeço a presença de todos e convoco os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 1º de março de 2016, terça-feira, às 18h30. Está encerrada a presente sessão.